Quais os desdobramentos da Lei 14.611, que trata da igualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil? Acompanhe esse vídeo até o final, você vai entender o que eu estou falando. Bem-vindos aqui ao canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt. Vou fazer alguns comentários aqui com vocês sobre a Lei 14.611, que trata da igualdade de salários entre homens e mulheres nas empresas por todo o Brasil. Curiosamente, isso é uma matéria que já está na Constituição, a igualdade de salários para a mesma função. Já é garantido ao trabalhador, qualquer ele que seja, homem ou mulher, que dentro da mesma função não pode haver disparidade de salário, pois foi criada mais uma legislação específica para essa questão de gênero. Ainda no curso de Ciências Sociais, quando essa história começou a ser veiculada, estatísticas mostrando uma disparidade de salário entre homens e mulheres, eu questionava os professores enormes. Mas aqui na universidade, você é uma professora, ganha 30% a menos do que seu colega? Não, 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 não. O serviço público é diferente, eles me diziam. O serviço público é diferente. Eu falei, pois é. Eu também, na minha atividade, mais de 20 anos na atividade financeira, eu nunca contratei alguém medindo se era homem ou mulher em função do nível de salário. Ah, os cargos que eu tinha que preencher, já era estabelecido o valor do salário pela função. Nas entrevistas, era colocado para a pessoa, independente de ser homem ou mulher, qual era o salário que poderia ser pago. Eu criei uma área, por exemplo, eu coordenei de mais de 120 pessoas, de uma grade que eu montei, orientada pela área de recursos humanos da instituição financeira. Havia uma grade onde para cada cargo havia um range, uma faixa horizontal de mais ou menos 15%. Então vamos dizer, por exemplo, que a pessoa, para aquele cargo, fosse contratada com um salário bruto de R$ 10.000. Eu tinha a flexibilidade de cerca de 15%, de 10.000 a 11.500, para ao longo do tempo ir dando uma certa promoção dentro do mesmo cargo, um incentivo para a pessoa, né, pelo desempenho. Isso não estou considerando os dissídios coletivos anuais, não estou colocando uma coisa estática. Se o salário fosse 10.000, eu tinha um range de em torno de 15%. Se eu chegasse no limite desse range, só tinha uma alternativa. Ou aquela pessoa estava estagnada no cargo, ou eu tinha que promovê-la para um cargo superior. Só que ao promovê-la para um cargo superior, e eu tinha descrito para a área de RH quais eram as funções do cargo superior. Eu tinha que convencer, dizer, olha, essa pessoa está capacitada para assumir também novas funções. Então, à medida que ela ia subindo, ela também assumia a responsabilidade por novas funções. É o que um americano chama de job description. Então, todas as funções estavam... Então, assim, essa lei, ela vai pegar, por exemplo, as empresas com 100 empregados ou mais, que não são empresas triviais, não são uma mini empresa familiar, uma coisa assim, uma coisa simples. São empresas já estruturadas. Então, simplesmente, isso aí é muito mais uma narrativa governamental do que propriamente uma coisa efetiva. Porque não tem nenhuma empresa séria, com 100 funcionários ou mais, que não segue essas mesmas regras que por tantos anos eu tive que seguir. Então, no serviço público, ninguém faz um concurso, por exemplo, e está estabelecido, não, se for para mulher é tanto, para homem é tanto. Nenhuma empresa coloca isso. Aí você vai dizer, não, não, mas elas ganham 30% a menos. Então, eu vou fazer um parênteses aqui para mostrar como isso é só narrativa. É só daquele acadêmico que faz aquela pesquisa, e ele já tem aquela versão progressista na cabeça e ele quer lacrar isso. Então, eu vou mostrar para vocês como isso não fica de pé. Desde a Revolução Industrial, até o Karl Marx sabia que um dos insumos necessários para a produção
é o capital humano que você precisa ali. Então, todo capitalista, todo dono do capital, desde as origens, sabia que ele tinha que colocar no custo do produto dele as horas trabalhadas, o custo da hora trabalhada por cada empregado. É óbvio que ele tentava pressionar isso para o valor mais baixo possível, porque isso impactava exatamente na margem bruta final do produto. Se fosse verdade isso, que as mulheres, por exemplo, ganham sempre 30% a menos, as empresas, qual seria o incentivo de contratar homens? Eles contrataram só mulheres. Para quê? Num supermercado, por exemplo, você tem as pessoas que estão ali, seja o caixa, o repositor, os funcionários próprios, por exemplo, do supermercado. Para que ele contrataria homens? Contrataria sempre mulheres com 30% a menos do salário. Mas isso não acontece. Isso não acontece. A realidade mostra que essa pesquisa está furada. Mas é porque tem toda uma ideologia. Então vamos voltar à questão do Marx, assim, do cálculo do capital. Todo o dono do capital ele procura otimizar aquilo. Então é óbvio que ele não vai fazer uma escolha se é homem ou mulher e ele vai pagar mais para alguma coisa que vai dar o mesmo resultado. Então, se a gente está falando da mesma função, se as pessoas têm exatamente a mesma função, se elas trabalham o mesmo número de horas e produzem, seja em serviços, seja em produtos industrializados, seja na agricultura, se eles produzem a mesma quantidade de itens que vão ser comercializados, você não teria sentido nenhum contratar pessoas para pagar 30% a mais. Isso é um fato. Né? Agora vejam, como é que essa coisa começa a ser misturada na narrativa? Se você tem, por exemplo, uma empresa de prestação de serviços, de limpeza, e você sabe que as mulheres ganham 30% a menos, aí você só contrataria faxineiras. Não teria um faxineiro também contratado por essa empresa de prestação de serviço. Vocês concordam? Qual é a lógica de eu contratar um faxineiro para pagar 30% a mais se ele vai ser destinado para aquele cliente que contratou, eu só mandaria faxineiras, mas não faxineiros. Ocorre que, nesse exemplo, por exemplo, que eu estou dando de prestação de serviços, dado que a gente tem que deixar fora o serviço público, as Forças Armadas, né? Estou deixando fora, por exemplo, os bancos, nunca vi banco contratar mulher com 30% a menos. Né? Se aquela pessoa vai ser faxineira e aquele contratante diz assim: olha, eu tenho aqui nesse local é um shopping, é um grande. Eu preciso também. Você faz manutenção de ar-condicionado? São situações reais que eu já vivi, que eu já acompanhei. Ah, tá bom, eu tenho sim técnicos em elétrica, né, um curso de elétrica para manutenção de ar-condicionado. Então, na contratação de alguns faxineiros, está colocado ali: olha, você é faxineiro barra técnico elétrico que uma vez por mês, uma vez para cada quinzena, enfim, você vai abrir todo aquele equipamento e fazer manutenção. Ele é faxineiro? É faxineiro. Em 30 dias por mês, vamos dizer que 5 ele atue como cara que faz a manutenção e tal. Então vocês entendem a diferença? Aí se uma faxineira dessa, com essa nova lei, porque essa nova lei é uma situação complexa, vai ter que ser criado um site, que a empresa vai disponibilizar para o Ministério Público do Trabalho a lista por cargo, e aí vai separar em homens e mulheres o nível de salário. E vão passar vergonha, porque nenhuma empresa séria de mais de 5 anos vai colocar, olha, os próprios pesquisadores, o pessoal vão cair realmente em descrédito, porque não vai aparecer uma coluna com a lista de mulheres para aquele cargo com 30% a menos do salário dos homens. Não vai aparecer. E quando aparecer um salário que está um pouco diferente, vai ter uma explicação, porque é o que você faz fazendo a descrição. Então vai aparecer um faxineiro. Por que esse faxineiro ganha tantos por cento a mais do que uma faxineira ali?
Se ele tiver realmente aquela função diferenciada, ele vai realmente ganhar um valor maior, né. Você veja na construção civil, você vai num prédio, você acompanha pelas ruas, você vai lá e olha aquele prédio em construção. Se é verdade, então, que as mulheres ganham 30%, por que que só não tem mulheres construindo o prédio? Pegando aquele saco de cimento fofo de 50 quilos lá que chegou no caminhão e levando ali para dentro do prédio, como eu vejo muitas vezes quando eu acompanho aí, prestando atenção nas ruas. Vocês já perceberam? Então troca tudo por mulheres. Não, não tem. Porém, naquele prédio que tem 100 operários descarregando o cimento, descarregando o aço e tal, tem uma pessoa formada como técnica em edificações, que está ali acompanhando, fazendo anotação, tem uma engenheira, certo? Quantas vezes mais de salário ela ganha em relação a todo aquele pessoal, na média, que está ali? Então não é verdade. Ela ganha muito mais pela qualificação profissional que ela tem, não é por ela ser mulher. Não tem nada a ver ela ser mulher ou, né, podia ter sido contratada também um homem, mas dado que ela passou na entrevista e ela está ali como engenheira, como tecnóloga, fazendo as anotações, então ela ganha mais do que um cara com menos qualificação que está tirando o saco de cimento do caminhão, ou não? Ou não? Será que eu estou falando alguma besteira, alguma coisa muito exótica? Mas aí tem uma traquinagem nos pesquisadores, nos caras. À medida que eu fui aprofundando essa discussão na universidade, e eu ia encurralando eles, porque essa pesquisa realmente não fica de pé, aí começa a aparecer uma outra sutileza. Não, 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 mas sabe o que que é? Nessa empresa que tem cento e tantas pessoas, que e tal, só tem uma pessoa que é gerente. Uma empresa de 120, por exemplo. Então, sei lá, tem um quadro de 5 gerentes. São 5 departamentos, tal. São 5 gerentes. Só tem uma mulher. Sim, e não, então quando você soma todas as mulheres, inclusive essa gerente, mais os homens, então aí dá o salário dá 30% a menos, porque tem uma gerente em 5. É, sim, mas dos 5 gerentes, todos eles estão na mesma faixa, inclusive ela. Vocês entendem qual é a sutileza? Se você começar a apertar essa turma, eles vão chegar à conclusão que falam assim: "Não, não, mas é porque tem menos mulheres em posições X, Y, Z, não sei o quê". Não, mas espera aí, é uma opção, muitas vezes pessoal. A empresa, eu nunca tive problema de promover uma pessoa para assumir um cargo, por exemplo, uma gerência regional, que você tinha que fazer viagem. E muitas vezes, quando você conversava com as candidatas que eu achava que, pô, você tem o mérito, você coisa, não, 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 não quero, não posso, eu tenho filhos. Não, mas é uma decisão pessoal. Talvez se tivesse uma pessoa naquela mesma condição, solteira, sem filhos, enfim, né? Outros talvez a gente estivesse falando na Suécia, talvez a decisão fosse diferente. Mas no contexto brasileiro, isso é um fato. Muitas pessoas abrem mão de uma certa projeção profissional em função de certas questões. Agora, isso é uma questão que socialmente está mudando. Basta ver a taxa de natalidade, basta ver que as mulheres estão postergando ter filhos, ou não ter, ou congelar lá os ovos para uma gravidez futura. Então, esse é um processo social que está mudando no Brasil. Talvez o Brasil daqui a 20, 30 anos seja diferente dessas questões de você eh, ofertar um novo cargo que exige alguma coisa de uma funcionária e ela não fique tão como eu vivi anos atrás, uns bons anos atrás, que havia uma decisão pessoal. Eu não podia promover, eu queria promover aquela pessoa, mas dado que ela não sentia vontade de ficar uma semana por mês fora da sua casa, eu não podia forçar uma situação dessa. Então ela ficava estagnada no cargo. Está tudo dando um exemplo simples aqui. Acho que devem existir muitos outros. Mas uma coisa é certa, é uma grande falácia. Isso aí só serve para uma narrativa política. Discursos assim, ó. Não existe essa lei pegar ou não pegar. Na verdade, o que existe é o governo que faz cumprir a lei. O governo que não faz cumprir a. E o governo que não faz cumprir a lei é nosso. E nosso governo vai fazer cumprir. Aí vem a outra ministra e diz assim:
que a igualdade salarial permite que as mulheres façam escolhas melhores para elas próprias, para suas famílias e para as suas comunidades e tal. Você veja que é toda uma narrativa, é uma discussão, é um discurso, né, de prático não tem nada. Vejam, por exemplo, na época da lei das empregadas, por exemplo, domésticas. Hoje existe menos empregadas domésticas registradas em carteira do que na época da lei. Porque a lei foi tão danosa, apesar de querer direitos, apesar de querer uma série de coisas e tal, o que elas se transformaram? Em diaristas. Então, esse é o tipo de lei que está interferindo no ambiente profissional e tal, um ambiente sério. Eu não estou falando aqui de exceções à regra, estou falando de ambiente sério de trabalho. De novo, o capitalista, ele não quer saber se o cara é pato, se é galinha, se é frango. Ele não quer saber. Ele quer saber se aquilo que ele está te pagando vai gerar um resultado X. Exatamente isso. Então não tem sentido nenhum ele deixar de contratar uma mulher que ele fez ali uma entrevista, que ele analisou as competências para assumir aquela função, porque ele já está vendo o que essa mulher funcionária vai produzir X vezes o que eu pago para ela de resultado final. Essa é a conta que ele está fazendo. Aí ele vai colocar um idiota, um incompetente, homem, pagando 30% a mais para não dar resultado, isso não fica de pé. Realmente isso mas é muito bom para a narrativa governamental, muito bom. É muito fofo essa narrativa. O que vai acontecer dentro de um tempo? Ele vai prejudicar as próprias mulheres. E várias empresas vão começar a avaliar, falar assim: olha, se é para dar problema, se daqui a pouco eu vou ter um cara do Ministério Público do Trabalho me enchendo o saco, eu tenho que explicar o tempo todo por que que Joãozinho ganha X% a mais do que a Mariazinha. Aí o cara do Ministério do Trabalho fala assim: ele ganha 2.000 a mais? Eu não concordo. Eu não concordo. Não, mas o Joãozinho, ele também fica aqui no final do dia, ele fecha os portões, ele sobe não sei aonde, porque não sei o quê, porque ele também, porque ele não sei o quê, tal, tal, tal. Não, mas dessa diferença, não. Quer dizer, ele vai. Aí o cara que não tem um empregado, né? Tá lá no judiciário, no Ministério Público, ele vai dar peteco naquilo que ele acha. Então, sabe o que eu vou fazer? A Mariazinha eu vou demitir. Eu vou demitir, porque assim, simplesmente se é para dar esse tipo de problema, né? Eu tinha lá 3 pessoas, sei lá, nessa função. 2 eram mulheres e um homem. Agora vai ficar só uma, eu vou demitir, porque não sei o quê, porque, sabe? Você vai interferir no lugar. Igual na segurança privada. Já viu segurança privada? Hoje você vai em vários lugares, supermercados, agência bancária, e tem segurança privada e tem homens e mulheres. Já viram isso? Até segurança em banco. Estão lá armadas, estão lá treinadas. Os bancos, então, se fosse assim, otimizando o serviço, falou assim: olha, eu só quero que contratem seguranças mulheres porque é 30% a menos. Não é verdade? Não seria verdade? Então você, quando entrasse numa agência bancária, só tinha segurança mulher. Porque é 30% a menos. A estatística dos grandes, magnânimos pesquisadores, e aí tá cheio de advogado, advogada que atua nessa área. Eu já vi várias entrevistas agora, nesses últimos dias, assanhados, né? Porque vai haver judicialização, vai haver barraco. Bom, agradeço se você acompanha esse vídeo até esse momento. Estude bem essa questão não será simples, isso é uma destruição realmente, a mais, que vão criando, né, do ambiente de trabalho. Depois o sujeito vai falar: o ambiente está tão conturbado, não. Então, eles só vão criando mais ruído, interferindo em coisas, né? Sendo que na Constituição já prevê qualquer pessoa que se sentisse prejudicado, descobrir que tem a mesma função, um salário diferente, poderia reivindicar a reparação. Então, por favor, se inscreva aqui no canal, para aqueles que gostaram do Modernidade e Ciência aqui. Acione o sininho para receber os próximos vídeos do canal.